A placa R1, essa placa aqui, exige que o motorista faça o quê? Muitos aqui vão bater o olho na questão já tentando aplicar um macete. E até tem. Aqui, ó, aqui a gente tem casca de banana, aqui a gente tem casca de banana. Quem estuda comigo sabe que aplicando o macete você tem de 90% de chance de acertar. Só que 90% não é 100%, tá? Então não é sempre que dá certo, não. 90% é quase 100%. O macete é muito bom, mas ele só deve ser usado quando você não souber a resposta da questão. Eu não sei a resposta, vou chutar. Chuta com macete, porque a sua chance de acertar é de 90%. Por quê? Porque aqui, ó, pare apenas se houver pedestres. Ué, e se vier carro, eu não vou parar não? Só se houver pedestre? Então aqui funcionou. Aqui o macete dos 90% funcionou por causa dessa casca de banana aqui. Mas nesse caso aqui, ó, também tem uma casca de banana e não funcionou. Vou explicar por quê, ó. Porque a letra A diz, faça a parada total. Exatamente, quando eu vejo uma placa de parada obrigatória, eu tenho que imobilizar totalmente o veículo. Não serve só aquela diminuidinha e olhar, se não vier ninguém, eu seguir, não. Não pode. Se você fizer isso, é infração de trânsito gravíssimo. Na hora do exame, é complicado. Você perde ponto pra caramba aí. Se estiver no exame de direção, certo? Então tem que fazer a parada total, ok. E só seguir após garantir a segurança. Também ok. Então esse só aqui, que é uma casca de banana, não atrapalhou a alternativa. Ela está certa. Então o primeiro ponto é esse, que eu quero que você observe com muita atenção nessa questão. O segundo ponto, já vou eliminar também essa letra C aqui, porque ela diminui a marcha, ok. Mas buzine antes de cruzar, isso não existe, né? Tá fora. Mas essa letra D também causou dúvida em muita gente. Porque ele vê aqui, ó, avance se tiver prioridade. Quem é que tem prioridade do trânsito? É a ambulância, é polícia, não é? É fiscalização, é defesa civil, obviamente em prestação de efetivo serviço, com giroflex sirene ligada, mas eles têm prioridade. Eles podem avançar essa placa? Eles podem? Aqui fala avance, eles podem? Podem. Podem sim. Só que aqui a questão diz, exige, a placa exige que o motorista faça o quê? Veja bem, a ambulância, a polícia, o bombeiro, seja o que for, ele pode avançar a placa, pode avançar o sinal vermelho, pode, mas ele não é obrigado a avançar não. Se ele entender que dá para esperar, que dá para ok, melhor, esse é o melhor cenário. Então quando a questão fala exige, a placa exige que o motorista avance se tiver prioridade, não exige que ele avance não, não obriga ele a avançar não. Ele até tem esse direito, nesse caso aqui, mas ele não é obrigado. Então a letra D está fora, a resposta é a letra A, tá? A placa R3 serve para quê, hein? Essa placa aqui, ó, ela significa sentido proibido. Quer dizer, não pode seguir em frente ali. Vira para a direita, vira para a esquerda, se você quiser. Mas em frente não pode. Indicar estacionamento regulamentado. Placa de estacionamento tem um E dentro dela, né? Tem nada a ver com o E aqui. Então, letra A está fora. Mostrar a existência de pedágio. A placa de pedágio também não tem nada a ver com isso aqui. Avisar sobre obras na pista. Placa de obras são de cor laranja. Não essa daqui. Nada a ver. A entrada de veículos naquela via ou faixa é proibida. Sim, tem uma proibição. Ó. Se tem uma tarja transversal, tem uma proibição. Isso é óbvio, a gente já sabe. Pois o tráfego flui no sentido contrário. Sim, pode estar vindo veículo de lá para cá, naquela via, ou seja, é contramão, não entra não, beleza? Se tiver que aplicar uma técnica aqui, vai ser a do elefantinho, porque essa alternativa D é muito maior do que as outras três, né? Olha só, as outras três são curtinhas, técnica do elefantinho aqui, se você tiver que chutar. D de dado a resposta. A placa R25A obriga o condutor a quê, hein? Tá aqui a placa, né? Significa vire à esquerda. Pronto, não tem dúvida. Se o significado dela é vire à esquerda, ela obriga a gente a virar à esquerda. E realmente ela obriga. Quando tem uma placa dessa, você não pode seguir em frente. Entendeu? Não pode. É virar para aquele lado que a placa está mandando. Seguir em frente? Não pode. Virar à direita? Não. Ela está mandando virar à esquerda aqui, ó. Virar à esquerda no local de... Essa é a resposta. Fazer retorno? Não, não é retorno. Retornar é quando ela está assim, ó. Beleza? A mudança de direção é total. Letra C, questãozinha fácil, sem surpresa. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa.
Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. A placa R4A proíbe o motorista de quê? Realmente proíbe, porque ela tem uma taxa transversal, né? Aqui, ó. Proibido virar à esquerda. É isso que ela significa. Ela significa parar o veículo? Não. Entrar em via preferencial? Não, não proíbe. Fazer conversão à esquerda, inclusive retorno? Ela proíbe fazer conversão à esquerda, mas ela não proíbe fazer retorno. Quando o órgão de trânsito quiser proibir o retorno, tem que colocar a mesma placa, porém a setinha tem que ser aqui, ó. Beleza? Ela tem que ser voltando totalmente. Essa placa proíbe só virar à esquerda, ela não proíbe retornar à esquerda. Fazer conversão à direita, ela proíbe fazer conversão à direita? Não, ela proíbe fazer conversão à esquerda. Essa está fora. O que acontece? Essa daqui ficou meio certa, deu um certo pelo meio, porque até aqui ela veio certinha, mas no final aqui ela falou besteira. Foi um erro na hora da elaboração da questão, como ela é uma questão copiada, não foi eu que elaborei, a minha recomendação é, responde letra C, mas saiba, se ela proíbe virar à esquerda, ela não proíbe retornar, não. Ela só proíbe virar à esquerda, beleza? A principal diferença entre a placa de D, a preferência, que é aquela que é um triângulo invertido, e a de pare, que é aquela octogonal, escrito pare, a principal diferença é que, será qual que é a principal diferença? Vamos lá. A de D, a preferência, indica via sem cruzamento. Não tem nada a ver, muito pelo contrário. Tem cruzamento, tem que ter. Aqui está falando sem cruzamento, não, tem que ter cruzamento. Porque é ela que determina que você tem que parar e deixar quem está na transversal passar, né? Então, não. Ambas obrigam parada total. Você está falando que as duas obrigam parada total, quer dizer que as duas são iguais. Ambas quer dizer as duas, tá, gente? Quem tem dificuldade com esses termos assim, ambas quer dizer as duas obrigam parada total. Então elas são iguais. Se são iguais, não bate aqui com o que a pergunta. A pergunta quer saber a diferença. Qual que é a diferença? Então, não é também. Na placa de D, a preferência, o condutor só para se houver necessidade. Na placa de pare, a parada é obrigatória. Perceba que isso aqui é uma casca de banana. Ontem, casca de banana, eu já falei que é 90% de chance da alternativa ser falsa, errada. Então, tem muita gente descartando essa alternativa de cara. Cuidado, 90% não é 100%. O macete ajuda para quando você não sabe a resposta. Não sei nem para que lado venta isso aqui. Aplica o macete, chuta com o macete, que você vai ter 90% de chance de acertar. Mas se você sabe a resposta, não usa o macete não. Porque nesse caso aqui parece que não funcionou. Porque o que está escrito aqui é verdade. Ó. Na de D a preferência eu só paro se houver necessidade. Ou seja, se vier outro veículo. Se não vier, eu vou embora. Agora, na de parada obrigatória, aí eu tenho que parar mesmo, independentemente de vir outro veículo. Isso aqui está certo. Vamos ler a letra D aí. D a preferência é usada em rodovias e pare apenas em cidade. Aqui tem uma casca de banana. 90% dela é falsa e ela é falsa. Mas aqui em cima também tem uma casca de banana e não é falsa, tá vendo? Letra C, a resposta dessa aí. A principal função da placa A42A é qual, hein? Essa placa aqui, ó. Essa placa significa início de pista dupla. Tem uma outra muito parecida com ela. Imagina uma placa igualzinha essa. Vou até desenhar ela aqui, ó. Igualzinho. Vou tentar, né? Desenho mal pra caramba. Que também tem o início do canteiro central aqui, né? E essas duas setinhas, perceba que aqui tem uma indo, outra voltando. No caso dessa outra que eu vou desenhar aqui, as duas setinhas estão indo. Essa da direita aqui significa início de pista dupla. Já essa aqui de baixo é pista dividida. Pista dividida. Início de pista dupla, pista dividida. Principal diferença, além do nome, né, que eu já mostrei que tem um nome diferente, é que essa aqui tem o canteiro central, mas o trânsito vai e o trânsito vem. Essa daqui também tem o canteiro central, só que o trânsito só vai. Pronto, aprendemos a diferença. E isso, na hora que você estava estudando, você aprendeu isso, te ajudou a confundir a resposta aqui. Por quê? Porque a resposta certa é a letra A e ela nos induz a um erro. Olha só, alertar o motorista sobre o início de uma pista dividida.
Como vocês aprenderam que pista dividida é o significado dessa placa aqui, onde as setinhas estão apontando as duas na mesma direção, você pode ter ficado em dúvida e não marcou essa alternativa. Mas veja bem, tanto esta quanto esta, a pista é dividida por um canteiro central. Só que o significado te induziu ao erro. Essa daqui significa pista dividida. Dividida. E essa aqui significa início de pista dupla. Tá vendo? Essa letra A está certa. Então, alertar o motorista sobre o início de uma pista dividida, aumentando a segurança do tráfego. Aí eu não sei se quem elaborou a questão fez para tentar te confundir mesmo, colocando aqui um termo utilizado como significado de outra placa, ou se foi para testar aqui o seu profundo conhecimento. De qualquer forma, é uma pegadinha, tá? Letra A aí é a resposta. Ana dirige em pista simples. Pista simples quer dizer não tem divisão de canteiro central. Tanto a faixa que vai quanto a faixa que vem está na mesma pista ali. É mão dupla que a gente fala. E ela encontra a placa R7. A placa R7, que é essa placa aqui. Essa proibição deve ser seguida enquanto está proibido ultrapassar. E por quanto tempo que eu tenho que respeitar essa proibição? Tem duas maneiras de você observar isso. Quando tem duas placas, a primeira placa escrita início e outra escrito término. Você sabe que entre a primeira e a segunda é o trecho onde não pode ultrapassar. Mas na maioria das vezes não tem esse início e término para esse tipo de placa. Então como é que você sabe onde é que começa e onde que termina a proibição? É observando a linha que divide a pista. Enquanto ela for contínua, não pode ultrapassar. E essa placa vai ser colocada no iniciozinho aqui, ó, nesse início, onde começa a proibição. Vale até onde? Até onde a linha estiver contínua. A partir do momento que a linha voltou a ser pontilhada, aí você já pode ultrapassar. Entendeu? Então, para você saber quando é que termina, até onde essa placa vale, é quando tiver escrito término, né? Aqui está o início, mas ela vai ter outro escrito término. Ou, o que na maioria das vezes acontece, é quando acabar aqui a linha pontilhada, a linha contínua e voltar a ser pontilhada. Bora ver, quando tu achar que é seguro, não é quando o condutor pensar que é seguro, não. Quando houver essa sinalização na via, essa qual? Deve ser essa aqui, né? Se tem essa sinalização, então ela deve ser seguida. Pode ser essa a resposta. Quando o veículo da frente mantiver velocidade, nada a ver a resposta com a pergunta, houver espaço suficiente. Se tem espaço suficiente, eu ultrapasso ou não ultrapasso? Não, aqui não é questão de espaço, não. Aqui é questão de obediência à sinalização. Letra B mesmo, tá? André dirige em uma avenida e vê a placa R8A. Essa placa aqui significa proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Esse é o significado dessa placa. Complicado, né? Grandinho, né? Vamos de novo? Proibido mudar de faixa ou pista de trânsito da esquerda para a direita. Porque ele estava na faixa da esquerda, tá vendo? E estava querendo virar para a direita. Só que não pode. Ele não pode fazer esse movimento, ó. A tarja proibindo aqui, ó. Proibido mudar de faixa ou pista da esquerda para a direita. O que fazer, André? Não mudar, né? De faixa. É isso que a placa proíbe. Vamos ver? Encostar à direita, não tem nada que encostar. Mudar de faixa com cuidado? Não pode mudar de faixa. Não pode. Nem com cuidado. É proibido. Não pode. Permanecer na faixa em que está. Ok, isso aí. Tem que ficar na faixa onde está. Até o final da restrição. E aí como é que eu sei quando é que é o final da restrição? Quando tiver outra placa dessa escrito término debaixo dela. Ou então, quando a linha que divide a pista passar a ser pontilhada. Aí eu sei que eu posso mudar de faixa. Essa é a maneira de eu saber que é até o final da restrição, né? Quando é que é o final da restrição? Essa é a resposta, letra C. Ao aproximar-se de uma interseção é cruzamento, sinalizada com a placa R2, que é essa placa aqui, o condutor deve fazer o quê? Parar sobre a faixa de pedestres? É aquela alternativa idiota, né? Que eles colocam só para encher linguiça. Buzinar? Não.
Seguir direto, pois tem prioridade. Prioridade é veículo de ambulância, polícia, fiscalização, quando em prestação de serviço. Está ali em situação de emergência, urgente. Aí tem prioridade. Não é o seu caso aqui, né? Não está falando nada aqui de prioridade. Reduzir a velocidade. Ok. Observar o tráfego na via principal e só avançar se for seguro. Essa é a resposta. Muitos de vocês aí aplicaram a técnica do elefantinho, porque as outras 3 alternativas têm aqui meia linha de resposta. Enquanto a letra D tem 2 linhas. É o elefantinho, né? Destacou nas demais. 80% de chance dessa ser a resposta, e nesse caso funcionou aí o macete. Ao dirigir em área rural e ver a placa A31, quando fala área rural, a pessoa pensa assim, a estrada de roça, né? Não tem asfalto, pavimento. Mas a rodovia, gente, presta atenção. A rodovia também é via rural, tá? Tem gente que não sabe disso. A rodovia é uma via rural. Ela é uma via rural pavimentada, asfaltada. Enquanto a estrada é uma via rural sem asfalto, sem pavimento. Fechou? Guarda isso que isso é questão de prova. Então ele está aqui numa via rural, pode ser uma rodovia ou uma estrada, e ele vê essa placa aqui, ó. O que o condutor deve fazer? Possível entrada ou saída lenta de tratores. Vai ser sempre lenta, porque trator ele anda devagar, né, gente? Isso é um risco, tá? Tanto para esse veículo trafegando ali pela rodovia, principalmente, quanto cruzando. Como ele desloca-se devagar, quando eu falo devagar, em relação a automóveis, motocicletas, outros veículos. Ele é um risco. Então precisa ter essa placa para alertar. Então ele está te alertando disso, ó. Possível entrada ou saída lenta de tratores. Alta velocidade no trecho? Não. Obras na pista? Não. Presença de pedestres? Isso aqui não parece pedestre, isso parece um trator, não é? Não. Letra A, resposta.